chegar, faz-me chegar, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber, faz-me beber, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver dos teus rios, Senhor, faz-me viver dos teus rios, Senhor, faz-me viver dos teus rios, Senhor, faz-me viver, faz-me viver, faz-me viver. Aleluia. Aleluia. Estamos às margens do Rio Jordão, onde tantas coisas ocorreram. Em primeiro lugar, por onde Israel passa e se repete o milagre do Mar Vermelho, Deus disse para os sacerdotes colocassem o pé. Aqui eles trazem a Arca da Aliança, e eles tinham que ficar no meio até que todos passassem, e as águas se abrem. As águas se abrem. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos manda avançar, mas deparamos-nos com o Jordão. Temos que ter a fé suficiente para pôr o pé no Jordão, porque as águas só se abrirão quando nós colocarmos os pés. Mas há um outro incidente muito importante que ocorre no Rio Jordão, nos dias do profeta Elias. Elias estava para ser arrebatado aos céus. E ele tem o seu servo Eliseu. E ele está em Jericó, chegaremos em Jericó, o lugar do mau cheiro, o lugar também onde foi feita a circuncisão. E Elias disse para Eliseu que fique ali. Mas ele diz, tão certo como vive Yahvé, não te deixarei. Eliseu começa uma jornada deliberadamente, de lugar em lugar, cada um deles tem um significado especial, até que chegam ao Jordão. Elias parte as águas do Jordão. E os dois atravessam. Mas Eliseu faz uma pergunta: dá-me do espírito dobrado que está sobre ti. E Elias diz: dura coisa pediste. Se me vires subir, ser-te-á concedido. Um dia Eliseu foi chamado para seguir o profeta. Mas Eliseu foi seguindo o profeta. O profeta é alguém que vê. E à medida que ele vai seguindo cada estágio, de estágio em estágio, não vamos entrar em detalhes, chega aqui, e quando ele pede o espírito dobrado, e Elias diz: dura coisa pediste. Por quê? Porque não depende de mim, depende de ti. O profeta é o que vê. Se me vires subir, estarás vendo no mundo espiritual, já não serás mais um seguidor do profeta, tu mesmo serás um profeta. E quando Elias é arrebatado, Eliseu vê. Fomos chamados a seguir a Cristo. Há vários estágios na nossa vida, desde a Jericó, no lugar da circuncisão, passo a passo, somos testados. E precisamos ter a determinação do profeta Eliseu de dizer: Senhor, eu te seguirei por todos os estágios. Não ficarei para trás.
decidi seguir-te, ouvi tua voz. Tu disseste que eu tinha que cortar as pontes com o passado, esquecer a minha velha profissão, oferecer os meus bois, simplesmente para seguir-te. Mas não fomos chamados simplesmente para seguir a Jesus, mas para nos tornarmos como Ele é. Amém. Como diz João, aquele que o segue deve andar como Ele andou, viver como Ele viveu. Então o rio fala de que Deus nos chama a atravessar para o outro lado, o lado do sobrenatural. Não podemos ficar aquém do Jordão, temos que passar o Jordão. O milagre está além do Jordão, o sobrenatural está além do Jordão, a visão profética está além do Jordão. Não vamos parar no meio do caminho. Amém. Temos que nos converter em reproduções de Jesus Cristo. Amém. Temos que assumir a identidade de Cristo. Amém. Ser a imagem do Deus invisível. E quando João vem para pregar o arrependimento, ele escolhe exatamente aqui, este local. Tem todos os sinais arqueológicos do outro lado para testar onde Elias estava, de onde Elias subiu, onde Jesus foi batizado, onde João foi batizado. Como vocês já viram no mapa, tudo isso era parte original de Israel. Não existia Jordânia. Jordânia é uma coisa recente, já do século passado. E quando João está trazendo o batismo do arrependimento, Jesus vem. E João diz: eu é quem devia ser batizado por ti, tu vens a mim? Pergunta: João sabia que Jesus era o Messias? Alguns estão com dúvida, mas tudo bem. João conhecia a Jesus? Sim. Claro, tanto Jesus quanto João eram judeus. Tinham que subir a Jerusalém todos os anos à festa. Jesus foi para fazer o bar mitzvah. Ele é encontrado lá no meio do povo. Aliás, sua mãe, quando ficou grávida, para onde foi? Exatamente. E certamente João conhecia Jesus. Porque João disse: eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Porque conhecia o caráter, ele não sabia que Jesus era Messias. Porque Deus lhe havia dado um sinal: aquele sobre quem descer o Espírito Santo é Ele. O que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e em fogo, é Ele. Então João não sabia. Mas no momento que ele chega, porque João diz aquilo? Porque João está praticando o batismo do arrependimento, e certamente conhecia esse primo. E olhava para esse primo e diz: oi, primo, rapaz, eu te conheço. Tua vida em comparação com a minha, eu nunca vi uma mancha em teu caráter, eu nunca vi nada que possa dizer que tu tens que te submeter a um batismo de arrependimento. Então vem cá, batiza-me. Eu sou um pecador. Mas Jesus diz: deixa por enquanto. Então estamos no local, não podemos dizer que foi exatamente nesse pontinho, aqui em algum lugar. Estamos no local onde Jesus Cristo, que se tornou o nosso irmão, assume o lugar de cada um de nós como se fora um pecador, para ser imerso nas águas. E aqui, quando Jesus é imerso, os céus se abrem. Lá em Gênesis 3,15, lembram-se o que eu falei de Gênesis 3,15, a semente, depois Deus escolhe Abraão. Deus Pai traz a si a honra de anunciar aos céus, de anunciar a Satanás, de anunciar no mundo do Espírito que ali estava a semente, ali estava o seu filho. Só encontramos Yahvé falando 3 vezes no Novo Testamento. E mesmo ouvir a sua voz no Antigo Testamento, muito difícil. Ele desceu no Monte Sinai, ele usou profetas para serem os seus emissários, usou seres angelicais, mas o Novo Testamento, por 3 vezes, Yahvé toma a si a missão de proclamar, para que não houvesse dúvida do reino espiritual, dos anjos, dos arcanjos e de Satanás, quem era o Messias, quem era o seu filho, quem era o Redentor. E a primeira é exatamente aqui no Jordão: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vocês podem imaginar por que imediatamente Satanás
vai ao deserto, porque ele sai do batismo para o deserto. E Satanás pensou, uau, é ele, a semente chegou. Ao longo da história, Satanás sabia que vinha semente, mas ele não sabia quem era a semente. Eu acho que quando ele viu Sansão, ele pensou, esse deve ser a semente. É muito forte, mas aí ele conseguiu derrubar Sansão. Eu acho que quando ele viu Davi, uau, esse deve ser a semente, mas também derrubou Davi. E depois Deus silencia. Eu acho que Satanás pensou, eu ganhei. Deus fica calado por 400 anos, não há profetas, não há voz. E Satanás certamente, descansou. Até que um dia, porque ele não conhece os mistérios de Deus, chegam os sábios do Oriente perguntando onde está aquele que é nascido rei dos judeus. E ele entra logo em Herodes para matar o filho. E então mata todas as crianças de Belém. Satanás descansa por alguns anos pensando que conseguiu driblar e vencer. Mas não conseguiu. Amém. E de repente aparece João Batista. Será ele a semente? E pergunto, és tu? Ele diz, não sou, eu sou apenas a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho Aleluia. do Senhor. Mas agora é Deus Pai que anuncia, proclama, então não há mais dúvida, é Ele. Por isso você vai enfrentá-lo, para ver se consegue ganhar, mas perdeu a batalha. Glória a Deus. Perdeu a batalha, depois tentou eliminá-lo, tentou matá-lo. Paulo diz que se Satanás ou se os príncipes deste mundo soubessem o que estava oculto por trás da morte de Jesus, nunca o teriam crucificado. Eu costumo dizer que a morte de Jesus foi a grande sataneira que Deus armou para Satanás e ele caiu bonitinho dentro dela. Glória a Deus. Porque da morte de Jesus resultou a destruição de Satanás, a sua derrota e a vitória do plano de Deus, a ressurreição e a vida. E aí o batismo se tornou o que? O símbolo desta identificação com Cristo. E no capítulo 6 de Romanos, que é exatamente o texto que eu abri aqui, Paulo mostra que o batismo é uma dramatização em 3 atos. Que ele representa morte, sepultura e ressurreição. Morte é cortar a relação com, ser separado de. Eu morro para o pecado, eu corto a minha relação com o pecado. E o que fazemos com os mortos? Sepultamos-los. Quando você entra na água, é o símbolo de que está sendo conduzido para a sepultura. Ao ser imerso, você desapareceu, foi sepultado. Mas ao emergir das águas, é o símbolo da ressurreição, de que você se levanta para uma nova vida, para viver a vida de Cristo. O pecado não terá, como diz o próprio capítulo, o pecado não terá domínio sobre vós, porque já morrestes para o pecado. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o batismo é exatamente para aqueles que podem tomar uma decisão de renunciar ao pecado, de abraçar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. O batismo não salva. Eu costumo dizer que se alguém não passou por uma conversão e vier a ser batizado, a única diferença é que entrou um pecador enxuto e saiu um pecador molhado. Não vale nada. Mas se você tem uma experiência com Cristo, o seu batismo é algo sobrenatural. Porque marca o fim de uma vida e o começo de outra. A identificação pública como discípulo do Messias, como parte do seu corpo. Você está proclamando ao mundo, está proclamando aos céus que você fez uma aliança, que você pertence a Jesus Cristo. Eu venho de uma formação batista, 6 anos no seminário, onde os batistas sempre ressaltam o aspecto simbólico. Batismo é um mero símbolo, ceia é um mero símbolo, mas eu aprendi em África que é muito mais do que um mero símbolo. Deus estava me levando por descobertas no reino espiritual,
E eu cheguei a uma das nossas congregações e vi um rapaz, e disseram que ele estava doente, eu impus mãos, orei por ele. Depois, quando eu voltei, 2 pastores haviam chegado do Brasil, pastores batistas, eu era missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, e os convidei para fazer o batismo. Haviam tomado o nosso templo, mas eu consegui uma banheira que estava lá abandonada num depósito, banheira até brasileira, de fibra de vidro, que aí a gente tapava o buraco no dia do batismo, enchia d'água. Eu treinava o povo para ser batizado, porque sendo batista tem que molhar até o último fio do cabelo, né? Significa uma imersão completa. E uma semana antes desse batismo com esses pastores brasileiros, eu cheguei ali, olhei para aquele rapaz e vi um cordão na mão, no braço. Eu não tinha os entendimentos que eu tenho hoje, mas algo no meu espírito, não gostei daquilo, tudo bem. Deu a fila dos que iam ser batizados e ele era o último. Novamente, quando vi aquele cordão, porque mesmo que a sua mente não esteja treinada, há algo no seu espírito que começa é como que um sinal vermelho, né? Um sinal amarelo, de advertência, para você não sabe explicar. E eu olhei, aí um batizava, outro batizava. Esses 2 pastores, no caminho para Moçambique, discutiam se existe ou não possessão demoníaca. Um disse que acreditava, mas não queria ver. Esse que acreditava, mas não queria ver, chegou a ver dele, porque um batizava, um outro batizava, chegou a ver dele. Quando esse rapaz entrou na banheira, queridos, o rapaz levitou. Ele ficou suspenso, grunhindo, acima da banheira. E eu pedi a alguns irmãos, então os 5 vieram, levaram-no. E eu, instintivamente, aí é o Espírito que lhe ajuda, eu disse, peça a vizinha uma faca. E cortei o cordão. Na hora que eu cortei, o rapaz ficou bem. E eu disse, o que é isso? Existe muito sincretismo em África e eles misturam o cristianismo com um mundo de coisa. E ele foi ali e fizeram as orações e colocaram o cordão. À noite, ninguém dormia, porque esses pastores discutiram comigo o que é isso. E ficou aquele pastor, saiu dali, sentou-se, meteu a cabeça entre as mãos, desesperado, não sabia o que fazer. E a esposa dele disse, deixa isso lá com a Vanessa, ela que resolva, né? E aí eu fiz uma pergunta, mas você crê em Jesus? E ele fez uma linda confissão de fé. Então eu entrei e disse assim, podem pôr mais água aí na banheira. Ele disse, pastor, pode vir para batizar. Foi o batismo mais lindo. E comigo ficou uma lição. Ele trazia no corpo um símbolo que o ligava ao reino das trevas. Agora ele ia ser submetido a um símbolo que fala no mundo espiritual. Que ele estava ligado ao reino de Deus. Então, meu filho, fala! É um sinal profético, Amém. É algo que atesta. E no momento que ele vai receber esse demônio se sente na legalidade de impedir. Vem para impedir que ele, no mundo espiritual, se identifique. No momento em que eu corto, ele se vai. E então temos o mais lindo batismo. E mais tarde, antes que viesse a própria igreja, eu tinha membros da minha equipe que eram batizados apenas por aspersão. Uma madrugada Deus me desperta e diz, todos a receber investidura ministerial deste ministério devem andar na luz que eu lhe dei. E me traz a questão do batismo e disse, o batismo por aspersão manda uma mensagem para o mundo espiritual. Basta um pouco de Cristo. Basta um pouco do Espírito. Não é batismo. A palavra batizar, a raiz grega, bapto, significa imergir, estar sob o domínio de, envolvido por. É uma vida oculta em Cristo. Este é o símbolo de uma identificação completa. E a manifestação externa da experiência de novo nascimento. Quando eu nasço de novo, no meu espírito recriado, o que ocorre? O Espírito Santo me batiza em Jesus. E eu torno parte do seu corpo. E eu chego ao pastor, vai ser um retrato visível desta experiência invisível. Pastor aqui,
Simboliza aqui como que o Espírito Santo vai imergir nas águas para quê? Para identificá-lo com o corpo, que é a igreja. Pela legalidade do batismo, você se torna parte pública da comunidade, da noiva, do cordeiro. E depois do batismo, disse Pedro, né? Recebereis o Espírito, que aí já o agente batizador é Jesus. Quando eu me converto, o agente batizador é o Espírito Santo no elemento, o elemento que é o corpo de Cristo. Eu sou o recipiente. Batismo nas águas, o pastor é o agente batizador. A água é o elemento. O crente novamente é o recipiente. E no batismo do Espírito Santo, Jesus é o agente batizador. Amém. O Espírito Santo é o elemento do qual somos batizados. Aleluia. E eu sou o recipiente, né? Amém. Então nós vamos receber 3 batismos, né? 3 batismos: o batismo no corpo de Jesus, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Aleluia, para ter tudo que procede dele. Então, aleluia. Louvamos a Deus. Talvez alguns questionam que não está habituado a andar comigo, porque muitos pastores vêm aqui e batizam todo mundo. Eu não faço isso, porque levo muito a sério as coisas e não encontro respaldo bíblico, porque o batismo é uma experiência única, marcante, que nos coloca numa posição. Acho que podemos, eu não critico ninguém, sou de que não critico, mas eu não me alinho com os modismos modernos de que não tem fundamento bíblico. Tá? Ok, você era perdido, converteu-se de novo, tem que se batizar de novo, você está negando o batismo primeiro, entendeu? Então eu batizo pessoas que não foram batizadas, pessoas que se converteram ou que foi batizado por aspersão. E neste caso aqui, alguém da Gestus escreveu, tem alguém que quer ir e quer ser batizado em Israel, a senhora batiza? Eu digo, batizo sim, senhora. Então, por esta razão, nós estamos aqui, paramos aqui para batizar o nosso irmão. Glória a Deus, amém. Um sinal profético, e que ele seja um sinal desta viagem de multidões de batismos que virão, não é? Amém, queridos? Então, vamos fazer a oração, vamos descer, aí vocês podem fotografar, e é uma coisa linda, maravilhosa, e certamente os céus se regozijam por essa experiência. Vem cá, meu irmão. O seu nome? Alvadir. Estenda as suas mãos para ele. Pai, nós te damos graças pela vida do teu servo Alvadir. Amém. Senhor, que agora venha o teu Espírito sobre a sua vida, que teu Espírito se apodere dele. Graças porque chegou este dia de vir aqui com a sua esposa, de descer as águas do Jordão, nesta viagem singular, sua vida seja marcada. Amém. E que ele parta desta viagem como um canal transparente da tua glória, da tua presença, do teu poder. Seja ele uma tocha acesa, seus lábios ungidos, sua vida resplandeça, que os seus dias futuros sejam melhores do que os primeiros, e ele possa ver florescer a tua vida nele e através dele. Amém. Que estes momentos preciosos aqui, onde um dia Israel atravessou miraculosamente tomando posse da terra, onde um dia Elias atravessa e Eliseu volta e vê a marca de que o manto profético estava sobre ele, onde João Batista batizava, onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado, e onde a voz de Yahvé se ouviu no mundo espiritual, aleluia, proclamando: este é o meu filho. Que lugar maravilhoso para se estar nesta hora. Damos-te graças porque tudo isso torna real a aliança que temos com o Senhor Jesus. Amém. Damos-te glórias em nome de Jesus. Aleluia. Minha foto.